Mas, seu Júlio, isso é um vídeo ou é uma live? Olá pessoal, eu sou Júlio Gomes, advogado, economista, professor e palestrante. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, tem pouquinha gente inscrita lá. Por favor, não deixem de acionar o tal do sininho. Me sigam nas redes sociais. Mas seu Júlio, isso é um vídeo ou é uma live? Olha, é um vídeo ou uma live, é um vídeo live. Eu trabalhei junto com um colega meu, o Fábio Padilha, lá de Brasília, lá das academias lá de Brasília, e nós trabalhamos da seguinte forma: discutimos um pouquinho sobre o profissional de educação física, sobre as condições que nós estamos vivendo hoje na pandemia. Mas não é só para o profissional de educação física, serve para qualquer profissional entender um pouquinho sobre a questão do direito, o direito do trabalho, a questão da economia, como estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Mas seu Júlio, qual é a sua opinião sobre essa tal da pandemia? É um momento muito trágico, né? Eu até postei agora que eu estava fazendo uma releitura do Camus, a obra A Peste, né? E ali a gente observa como é difícil, né, você viver em momentos de tanta dor, né? Mesmo as pessoas dizendo, olha, não, o número é muito pequeno. A questão não é só o número, né? Eu tenho uma filha que está distante, né? Que inclusive iniciou aí conversando comigo, mas é muito difícil. Ela passou 2 meses sem poder sair de casa, tal, uma jovem. Imagina os nossos, né? As pessoas que estão aqui jovens, tendo que ficar 2, 3 meses dentro de casa. Isso é muito difícil, né? Para todos nós. E sem contar que após esse período de 2, 3 meses, ainda está sujeito, né, à questão do emprego mesmo. Como é que vai ser este emprego? Como é que vai se comportar o mundo a partir daí, né? Eu acredito que vai ser um mundo muito diferente. Eu não vejo o mundo não se transformando, né? Agora, as pessoas perguntam sempre a questão de valor, né? Se vai ser melhor ou pior. Isso quem vai construir somos nós que vamos estar construindo isso. Se a nossa sociedade é consumista, se a nossa sociedade é uma construção nossa, nós é que vamos ter que rever isso aí. Mas seu Júlio, como fica o meu direito trabalhista nesse tempo de pandemia, seu Júlio? Vamos pegar as 2 medidas provisórias que nós estamos trabalhando agora, que tentam reagir à questão da pandemia, que é a medida provisória 927 e a provisória 936. São medidas provisórias que têm lá 20 artigos, cada uma delas 20 e poucos artigos. Só que é o seguinte, essas provisórias, elas têm um prazo ali de 60 dias, depois volta e tal, e ela é apreciada, porque é uma medida provisória, ela é dada pelo Estado, pelo presidente. Então o presidente editou uma medida provisória. A partir daí ela vai para a Câmara dos Deputados. Só para a gente ter uma ideia, só estou falando isso para que as pessoas entendam mais ou menos. A pergunta que o Padilha fez, ela é dificílima de ser respondida, porque entendam. Me parece fácil, tem 20 artigos e tem, na primeira, na 927, tem 1.082 emendas. Os deputados, quer dizer, nós temos 500 deputados, quer dizer, cada deputado fez 2 emendas na medida provisória. E na 936, nós temos 710 emendas. Ou seja, qual a emenda que vai vigorar e qual é o direito trabalhista? O que vai valer e o que não vai valer, né? Nós tivemos, por exemplo, na 927, na medida 927, assim que ela foi lançada, assim, 2 dias depois, imediatamente, já o artigo 18, que falava sobre a questão da possibilidade do trabalhador ser suspenso ali durante 4, né? Tem uma suspensão de trabalho de 4 meses. Nós temos outras coisas que estão aparecendo, né? Então, estamos um momento que não dá para a gente assegurar quais vão ser as leis que vão vigorar após, mesmo porque essas leis estão bastante mudança. A questão emergencial, hoje ela está desta forma, no próximo mês, dependendo das condições, ela pode mudar completamente. Esse é o primeiro ponto. Mas não significa isso que nós estamos no momento, assim, por isso que eu comecei daquela forma, conversando sobre a questão econômica anterior. Por quê? Porque eu vejo também uma possibilidade de um futuro, muitas vezes até melhor. Tem algumas coisas, por exemplo, o nosso maior problema hoje é a questão ambiental. Observe, eu moro na cidade de São Paulo. A questão ambiental em São Paulo melhorou tremendamente. Sem carro, sem... mas peraí, mas são mudanças que a gente começa a perceber que nós podemos, na realidade, trabalhar de forma diferente. Então, eu vejo, sim, que a gente pode ter no futuro algumas vantagens, sim, né? Lógico que nós vamos ter que fazer adaptações, eu acho que as adaptações estão aí, né? Mas, seu Júlio, por que a pandemia alterou a vida de todo mundo, seu Júlio? Eu acho que tem 2 pontos interessantes que a gente deveria fazer uma reflexão. Primeiro, são 2 fragilidades que eu coloco. Uma primeira fragilidade que pode
aparecer no primeiro momento que não tem nada a ver, mas tem a ver, é a questão da fragilidade tecnológica, né? A fragilidade tecnológica que nós vivemos. Então, é muito interessante, né? Nós estamos aqui fazendo uma live, a possibilidades do mundo, né? Nós vivemos numa pandemia da inovação, uma pandemia do conhecimento, uma pandemia, tudo você pode, e aí nós estamos com um vírus. É um vírus que é de uma gripe. Pô, peraí, não. Nós não estamos falando de uma guerra mundial, nós não estamos falando, nós estamos falando de uma gripe. Nós estamos falando de grandes empresas, de empresas monstruosas, todas trabalhando em prol do quê? De arrumar uma vacina para uma gripe. Observe, nós estamos falando de nanotecnologia, de DNA e possibilidades aí do homem viver 200 anos. Mas como é que o homem vai viver 200 anos se a gente não consegue nem resolver uma gripe? Então, peraí, então isso é uma primeira fragilidade. E a segunda fragilidade vem do campo econômico. Olha, Padilha, você está falando de empresas, né? Você está falando ali de empresas, assim, eu até respeito essas empresas, as grandes empresas, né? Mas eu não vou falar de empresas, eu vou falar de dois países. Eu vou falar dos Estados Unidos e da China. A China vai ter um PIB negativo. A China vem crescendo há 40 anos e vai ter um PIB negativo porque ocorreu uma gripe. Não, gente, não estou falando que é gripezinha, não é longe disso, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que é uma gripe. Não é uma guerra mundial. Uma gripe, uma pequena gripe, é pequena, assim, eu estou falando pequena, é no formato, estou falando assim, no conhecimento, estou trazendo para o campo científico. É uma coisa pequena no campo científico e nós estamos abalados desta forma. A China vai ter um prejuízo monstruoso, a China está lá aos frangalhos. Ah, não, a China está bem? Não está bem, não. Não está bem, não, porque ela vive de comer, o comércio acabou, ela não está bem. Ela estaria bem se não tivesse, né? Ela não está bem. Ela vem crescendo, ela não teve inflexão nenhuma. Ela vem crescendo, o PIB dela vem crescendo há 40 anos e assim, monstruosamente. Então, afeta a China, sim. E nós estamos falando de 2, 3 meses. A China não aguenta 2 meses, que ela praticamente quebra, vai para baixo. E outro país bastante interessante é os Estados Unidos. Gente, nós estamos falando de 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos. Estamos falando de 40 milhões de desempregados. Pô, peraí, os Estados Unidos, o PIB americano, hoje é em torno de 20 trilhões de dólares. Pô, é assim uma coisa absurda. O PIB brasileiro, para a gente ter uma comparação, o PIB brasileiro é de 2. Eles têm um PIB 10 vezes maior que o nosso. E não aguentaram. E estão lá pedindo socorro. O país inteiro pedindo socorro. Um país não consegue, e aí é uma reflexão, uma fragilidade que eu estou trazendo aqui, ele não consegue, os grandes países não conseguem durante 2 meses. Não estou falando 20 anos, estou falando 2, 3 meses. É suficiente para quebrar um país. Aí você espera que uma empresa consiga uma coisa que os países não conseguem. Lógico que as empresas não vão conseguir. Não, e mais, né? Nesse vídeo que eu falo, que eu trabalho sobre a questão do planejamento financeiro individual. Agora você imagina a pessoa, se os Estados Unidos e a China não conseguem, como é que eu vou conseguir? Pô, se países altamente organizados não conseguem viver. Por quê? Porque nós criamos um modelo econômico e trabalhista que é muito frágil, é tênue. É tênue. O que é ter um emprego hoje? O emprego hoje ele é tênue, né? Com a questão liberal. Basta a gente verificar as condições do Brasil e Estados Unidos com as questões da Europa. Não que a Europa não esteja também extremamente arrebentada, mas a questão trabalhista lá está um pouquinho melhor, porque o Estado garante um pouquinho. Só que o Estado também está todo quebrado. Quer dizer, bastou 2 meses para quebrar o Estado, para quebrar as empresas e para quebrar, logicamente, o trabalhador. Esse está mais quebrado ainda. Mas a situação é uma situação que cabe a gente uma reflexão muito maior. Pô, mas peraí, nós criamos uma sociedade que não consegue viver 2 meses, 3 meses, é isso? É isso. É só verificar as pessoas, todo mundo. E não é, por exemplo, falar assim, não, tem que fazer uma poupança, né? Vamos fazer uma poupança. Tá, mas cadê a poupança dos Estados Unidos? Cadê a poupança? Eu não estou falando da pequena empresa, não estou falando lá de uma academia de ginástica, que tem lá a sua dificuldade, você imagina. Ela não tem o cara chegar para ele, não, mas a academia deveria ter feito uma poupança para essas condições, gente. Pô, os Estados Unidos fez. A China fez. Como é que a academia vai fazer? Não, e a pessoa, o indivíduo? Não, mas o indivíduo, pô, em 2 meses ele está passando fome. Pô, mas está passando fome. Mas por que ele não fez uma poupança para guardar para esses momentos? Pô, mas peraí. Você pede para o trabalhador, você pede para empresas, né? Até mesmo empresas grandes, você pede para essas empresas que elas tenham uma capacidade, tal, mas o país não tem. Mas, seu Júlio, eu também vou ter que mudar
com esse mundo todo maluco, seu Júlio? Eu sempre gostei muito da literatura, principalmente dos romancistas, né? Porque eles trazem algumas questões muito interessantes. Tem um conto que eu gosto muito do Kafka, que ele fala sobre o artista da fome, né? Sobre um cara que ele é tipo um artista da fome, era uma profissão que existia no passado, tipo um faquir. Ele ficava sem comer, ele chegava na cidade, e eu estou falando aí do século XVIII, ele chegava na cidade, então as pessoas não tinham a mobilidade que nós temos hoje. E ele chegava na cidade ali com uma jaulinha pequena, sempre ficava ali na cidade, e ele passava um mês jejuando ali, as pessoas da cidade ficavam todas em volta dele, conversando com ele. E ele recebia, logicamente, por isso era um trabalho e tal, né? Tinha alguns artistas da fome que tinham até empresários que trabalhavam com esses artistas da fome para que não fosse todos para uma cidade só, né? O problema é o seguinte, é que num determinado momento chegou um circo e o artista da fome perdeu aquele espaço, né, do entretenimento, porque as pessoas preferiam o circo. E ele ficou totalmente sem emprego e no final o que ocorre com ele? Ele acaba fazendo parte, um apêndice do circo, mas ninguém verificava o local dele ali no circo e ele acaba sendo deixado lá e morre, sem condição nenhuma. É muito essa ideia, né? O grande problema, o Fábio, é que, e aí é um problema complexo, né? É se as pessoas têm essa capacidade. Esse é um outro problema interessante. Por exemplo, aquele artista da fome, ele tinha condições de fazer uma outra profissão, de sair dali. Por exemplo, ele passou a vida dele inteira daquele jeito. Ele tinha condições de... Então, um professor, por exemplo, nós temos professores que estão há muito tempo. Agora, eu tive na BED, no Encontro Brasileiro de Educação à Distância, o ano passado, e um professor chegou lá na frente, lá com os dados, tal, mostrou e falou assim, olha, a universidade noturna, ela vai acabar. Vai acabar os cursos noturnos nas universidades. Mas, meu Deus, mas que absurdo, não sei o quê. Não, e aí ele mostrou os dados, foi mostrando os dados. Como a educação à distância está tomando espaço. E o número, como está caindo. Lógico que se cai o número de profissionais... Agora, você imagina esse professor que deu aula o tempo inteiro ali presencial, tendo que se voltar. Observe, por exemplo, o meu caso, por exemplo, agora no começo, a dificuldade de entrar aqui na live. Pô, não, é a primeira live que eu vou fazer. Pô, falei, caramba, como é que eu vou fazer isso? Aí liga para um, liga para outro. Eu tô desde as 9h30. Desde as 9h30 eu tô tentando me arrumar para poder fazer a tal da live. A tal da live é uma coisa de louco, porque tem que fazer isso, tem que agora, fazer... o senhor não vai parar mais de fazer live. Aprendeu a primeira aqui, agora o senhor não vai parar mais. Mas é live para todo lado, eu não sei. Não, e aí, pô, mas o que eu tô querendo dizer, Padilha, é o seguinte, será que todo mundo tem capacidade de estar mudando, de fazer isso? É muito difícil, quer dizer, eu entendo o que você colocou, eu tenho certeza que realmente as pessoas têm que ser incentivadas, é isso mesmo, eu acho que o teu trabalho, o teu pensamento anterior, eu não discordo em absolutamente nada, eu só entendo também que existe essa dificuldade monstruosa. Mas, seu Júlio, tá parecendo que tudo é tecnologia neste mundo? Não são todos os jovens que tem essa capacidade de inovação, de mutação, de trocar constantemente. Isso é tranquilo, a gente sabe que não são todos, não é para todos, não são todos que vão resistir à câmera, não são todos, não é uma coisa para todos. Agora, o problema é o seguinte, o mundo que nós vivemos, ele é para todos. Então, isto é irresistível, essa é uma questão irresistível. Eu posso gostar, posso não gostar. Eu nunca, eu não tinha nem o meu Instagram, eu não sei nem qual é o nome lá do Instagram, pô. Acho que é Júlio Gomes, advogado social, as coisas assim, eu não sei. Por quê? Porque, na realidade, eu não entendia isso como importante. Mas hoje, né, a gente vai... Eu tô mudando, eu tô conseguindo ver, pô, isso é importante, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que arrumar isso aqui. A mídia, eu entrei no Facebook, fui abrir Facebook agora. Se pegar minhas mídias sociais, todas elas são de 2020. O que eu tô querendo dizer com isso? Mas peraí, o que você tá querendo dizer com isso? Você tá falando só de você, eu tô dizendo o seguinte, que eu tenho 54 anos e mudei em 2020, né? Eu mudei em 2020, eu fui obrigado a mudar as concepções que eu tinha. Colegas viram para mim e falaram assim, mas você nunca falou isso, você sempre ficou na sua, você sempre gostou de ficar lá com seus livros, com a sua literatura, com a sua filosofia, adoro filosofia, fica ali na filosofia o tempo inteiro, você sempre gostou disso, por quê? Porque o mundo mudou, eu sou obrigado, se eu quero permanecer no mundo, eu tenho que verificar essas questões, como o Fábio falou. Infelizmente, não é uma questão de trabalho, não é questão de trabalho, não tem nada a ver com trabalho, Padilha. A questão não é trabalho, não é emprego, não é nada. O problema é muito maior do que isso. Se fosse trabalho e emprego, tudo bem, mas não é isso. A questão é o seguinte,
A questão é permanência no mundo. Eu só posso viver nesse mundo se eu fizer parte da tecnologia. O ser humano, ele não é separado de tecnologia. Não existe tecnologia em homem. O homem é uma tecnologia. Nós somos tecnologia. Por isso que eu falei da fragilidade tecnológica. A fragilidade tecnológica que existe, ela existe porque nós somos humanos. E por isso que ela existe, porque ela é frágil como nós. Nós somos frágeis. Nós somos tão frágeis quanto a tecnologia. Mas eu não posso, como ser humano, estar apartado dessa tecnologia, porque senão eu deixo de ser humano. Então, a condição humana é a condição tecnológica. Olha que coisa complicada. Isso é muito complicado, porque você deixa de pertencer à sociedade, você deixa de ser cidadão. Observe, e aí a gente vai para o campo da sociologia, que eu adoro, mas observe, você deixa de ser cidadão a partir do momento em que você não tem as bases tecnológicas. Isso é muito complexo, isso é complicado demais. Ou seja, você não pertence à cidade. Isso é muito mais do que simplesmente o que nós estamos passando agora. Essa situação de pandemia, que ela é gravíssima, ela nos chama a atenção para outras condições que são tão graves quanto, que é o nosso afastamento da tecnologia. O nosso afastamento da tecnologia nos afasta da nossa humanidade. E eu acho que aí a gente tem que entender isso com uma certa clareza, porque seria lutar contra o ser humano. Quando eu luto contra a tecnologia, eu luto com o ser humano. Eu não estou dizendo com isso que eu tenho que consumir tudo. Eu não estou dizendo mesmo porque, fruto desse consumo, fruto dessa falta de crítica, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento fruto da nossa falta de crítica, da nossa falta de reflexão. Porque não pode uma coisa não durar 2 meses. Não pode a minha vida não sobreviver 2 meses porque eu estou vivendo num fluxo contínuo e esse fluxo contínuo, se ele é interrompido por alguma coisa, acaba a minha vida. Quer dizer, isso é um momento que a gente tem que refletir isso também. Nós temos que verificar que a minha vida não é um fluxo contínuo que se para 2 meses. Se eu paro 2 meses de trabalhar, eu morro. Pô. Não pode ser desse jeito. Um Estado para 2 meses. Quer dizer, isso tudo são movimentos de reflexão. Mas não tenha dúvida. De qualquer forma, o ser humano, ele é tecnológico. Nós somos impulsionados pela sociologia. Quando a gente estuda a sociologia, nós sabemos que a sociologia é uma imposição. É uma imposição. Então, nós temos que entender essa imposição. Pessoal, eu venho novamente agradecer por você que assistiu esse vídeo e deixe lá seus comentários. Muito obrigado.